Ouviram do Ipiranga as majestades de um povo heróico brado retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em meu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, tradição me salve, Brasil, um sonho intenso, um raio divino, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, és forte, impávido doce, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, pátria amada, os filhos deste sol resplandente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, meus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, tradição me salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, voltada no teus trintas estrelado, medida o verde louro dessa flor, mas no futuro e glória no passado, mas serres da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol resplandente, pátria amada, Brasil. Por gentileza, podem se sentar. Registramos e agradecemos a presença de todas as autoridades aqui presentes, os convidados, familiares e diretores da NTT, Dr. Davi Barreto, diretor da NTT, os chefes das unidades organizacionais da NTT e todos aqui presentes. Com a palavra, Dr. Rafael Vitálio Rodrigues. Bom dia a todos, secretário Marcelo, senhores parlamentares, amigos, amigas, bom dia e obrigado pela presença de todos. Aos que nos assistem pelo canal do YouTube, agradeço a compreensão pela restrição que foi imposta aqui à nossa presença, pelo momento que vivemos ainda, né? Mas que em breve já passará e será a página da história, né? Hoje é um daqueles dias que nos faz refletir sobre a nossa história e as escolhas que fazemos ao longo da vida. Meu pai e minha mãe, que devem estar assistindo agora, um beijo para eles, devem se lembrar de quando eu ainda, nos tempos de colegial, enfrentava a tensão de definir o que você vai ser quando crescer. Era final dos anos 90, as concessões de infraestrutura começavam a se tornar realidade no Brasil. Aí eu pensei, jovem, ingênuo, vou fazer engenharia civil, construo uma rodovia, coloco um pedágio nela, sucesso, né, Marcelo? Pode ser. Bom, essa foi a primeira escolha. Prestei vestibular, passei, estudei e me formei em engenheiro civil. Tem gente que questiona,
dizem que eu formei em rugby, por conta do envolvimento que eu tive com o time de rugby da faculdade. Formado, desisto do programa de trainee que eu fazia na Andrade Gutierrez e volto para Presidente Prudente. Foi a segunda escolha. Em Prudente, a minha cidade natal, trabalho por 9 anos com meu tio Nilcinho, com quem aprendi muito sobre gestão, perseverança e resiliência. Nesse período, conheci a Sara. Me apaixono e caso. Terceira escolha. Foi com incentivo e apoio da minha esposa que presto concurso e me torno analista de infraestrutura e mudamos para Brasília. Foi a quarta escolha. Na administração pública, sou lotado inicialmente no DENIT, era os anos de 2012, 2013. À época, o ministro Tarcísio era o diretor executivo do DENIT. Em seguida, aceito o convite para ir para o Ministério dos Transportes e nasce uma nova paixão, as ferrovias. Trabalho por 4 anos no departamento ferroviário, sou selecionado pelo Ministério para fazer um programa de mestrado na China e fico 2 anos em Pequim. Foram a quinta e a sexta escolha. Ao retornar para o Brasil, em 2018, ainda me recordo da entrevista que fiz com o ministro Tarcísio, o então secretário do PPI, que me chamou para fazer parte daquele time, mas, à época, a minha 7ª escolha, preferi voltar ao Ministério dos Transportes, chamado de Transportes, Portos e Aviação Civil à época. 6 meses depois, a vida sempre prega essas peças, né? A pasta se transforma em Ministério da Infraestrutura, o ministro Tarcísio se torna ministro, e eu, com o apoio do secretário Marcelo aqui, integro a assessoria internacional do gabinete do ministro e passo a trabalhar bem próximo do nosso ministro Tarcísio. Durante a pandemia, aceito o convite para a Casa Civil, meus amigos que estão aqui presentes. O ministro ele já falou por algumas oportunidades que foi apenas um estágio, mas aí eu tenho que discordar do ministro. Foi um pós-doutorado, um trabalho intenso, de muitas abdicações. Essa foi a 9ª escolha. Por estar extremamente envolvido e comprometido com o enfrentamento da pandemia, não pude me despedir da minha avó Egínia, do meu avô Nilson e da minha avó Iracema, que nos deixaram no começo desse ano. Mas hoje é dia de alegria. Tenho certeza que eles estão contentes por eu ter feito essas 10 escolhas, porque foram elas que me fizeram chegar aqui, na Agência Nacional de Transportes Terrestres. Agora faço parte desse time, que tem uma missão muito importante, conectar e movimentar o Brasil. Um time cheio de craques. Meus parceiros diretores, Davi, Guilherme, Fábio, Alexandre, tudo craque. O corpo técnico da agência, cheio de craque. Aí vem sempre um querer gorar, dizer que time de craque não encaixa, né? Individualismo, vaidade, mas aqui na agência não. Na NTT não vai ser assim. Meus amigos diretores e servidores da NTT, o Brasil confia na gente e precisaremos de muito comprometimento, lealdade e união. Nos jogos de rugby do meu tempo de faculdade, o comprometimento, a lealdade e a união eram fundamentais para a vitória. Somente juntos, confiando uns aos outros, é que vencíamos os jogos. Aqui na NTT não será diferente. Sozinho, ninguém chegará a lugar algum. Precisamos jogar junto para consolidar o papel institucional da agência, harmonizar os interesses do Estado, do governo, dos agentes regulados e dos usuários. Será preciso muito diálogo e bom senso para atingir o equilíbrio do famoso triângulo da regulação. Diálogo com o Ministério, diálogo com o Parlamento, diálogo com o mercado, diálogo com os usuários e, principalmente, bom senso na tomada de decisão. O desejo de uma rodovia com pedágio foi apenas um sonho de um jovem adolescente, mas foi a faísca indutora que me fez chegar aqui hoje. Com a ajuda de todos aqui presentes, representados e conectados, entregaremos melhores rodovias, melhores ferrovias, melhores serviços de transporte de carga e de passageiro,
para a sociedade brasileira. Juntos, contribuiremos para o desenvolvimento do país e poderemos, enfim, dizer a frase que o ministro tanto repete: não fizemos parte da geração perdida. Podem contar comigo, porque eu conto com cada um de vocês. Muito obrigado. Com a palavra, o diretor Alexandre Porto. Bom dia a todos. Queria cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes, os servidores da NTT, os colegas aí do Ministério da Infraestrutura, os representantes aqui dos setores regulados, os diretores aí de outras agências reguladoras, o diretor da EPL, da Valec, enfim, todos aqui presentes, aqueles que nos acompanham aí pelo YouTube. Acho que num dia tão especial como hoje, eu queria fazer uma dedicação em memória de meus pais, Alcine e Lúcia, pelos esforços dedicados em favor da minha educação. 26 de janeiro de 2009 foi o dia que eu ingressei na NTT, 12 anos. Fiz essa trajetória praticamente a maior parte do tempo na infraestrutura ferroviária. E o fato de eu estar aqui hoje, né, com a indicação, tomando posse como diretor da NTT, eu tenho que dedicar aos servidores da área ferroviária, porque sem os resultados que a gente atingiu, isso aqui não seria possível. Um colega especial merece um destaque, que é o colega Jean, que sempre me acompanhou nessa trajetória desses 12 anos, sempre esteve comigo. Então, eu faço aqui um registro especial para o nosso colega. Queria agradecer ao ministro Tarcísio, ao secretário Sampaio, pela confiança e, acima de tudo, pela coragem, porque indicar um servidor de carreira num ambiente como esse, eu imagino que não é fácil. Então, aqui eu faço meu registro, meu agradecimento ao Sampaio e ao ministro Tarcísio pela indicação. Aos servidores da agência, contem comigo, para a gente enfrentar todos os desafios que a NTT tem pela frente. Queria dirigir também ao setor regulado, ao setor de rodovias, ferrovias, transporte de passageiros e rodoviário de cargas. Contem nessa diretoria com decisões técnicas, imparciais, com diálogo e, acima de tudo, a gente buscar prover segurança jurídica e estabilidade regulatória para a realização dos investimentos que o nosso país tanto precisa. Queria, acima de tudo, também cumprimentar os novos diretores. Né? São todos bem-vindos a essa casa. Rafael Vitali, como nosso diretor-geral, muito sucesso, Vitali, na condução da NTT, né, na liderança aqui desse processo. Fábio Rogério, nosso colega aqui, servidor da casa também. Guilherme, seja bem-vindo, Guilherme. Chega aqui de fora, seja bem-vindo a esta casa. E não posso também deixar de registrar o nosso colega Davi Barreto, né, com quem eu convivi nesses últimos 2 anos e muito aprendi. Muito obrigado, Davi, por todo o processo que nós passamos juntos. E, por fim, queria prestar uma homenagem à minha esposa Marcela, que ela não pôde estar aqui presente hoje, que vocês podem ter certeza que para eu ficar nesses 12 anos com tanta dedicação, com tanto esforço, é porque eu tive o apoio dela em casa. E sem isso, isso não seria possível. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o diretor Fábio Rogério Carvalho. Bom dia a todos. Bom dia. Opa, agora sim. Começo agradecendo também, né, de modo muito especial, a oportunidade de estar aqui, né? É uma alegria de fato para a gente viver esse momento, né? Então, o meu agradecimento, né, ao ministro Tarcísio, ao Marcelo Sampaio, né, às autoridades que estão aqui presentes, né? Eu também inicio agradecendo e acreditando, né, isso aos meus pais, Eulália e Osés, né? Obrigado por isso tudo que vocês estiveram com a gente e acreditaram que a gente tinha capacidade também de formar uma pessoa, né, de bem, é assim que eu me sinto, né? De uma maneira muito especial, agradecer a minha família, agradecer a minha esposa, Leane, né? Como
né, o Porto bem falou, sem a gente ter alguém ao lado, né, da gente, a gente não consegue caminhar, e a minha esposa é o meu porto seguro, é minha fonte de equilíbrio, então muito obrigado, né? Sem você, nenhuma dessas batalhas faria sentido, né? E, especialmente nas missões mais importantes da nossa vida, que é cuidar da Júlia e do Matheus. É ali que está o nosso coração. Muito obrigado por tudo que você faz por mim e por andarmos juntos nisso. É uma alegria estar aqui, como eu falava, né? É uma alegria estar em casa, estar na minha casa, na minha NTT, que eu, né, tenho tanto carinho desde sempre, né? E é inevitável, quando a gente vem para cá, não passar um filme assim nos nossos olhos de tudo que a gente já viveu, né? Eu cheguei aqui em 2002, né? Fui temporário, tive a alegria enorme de fazer parte do primeiro concurso em 2005, né? E a gente lembra que carregou móveis aqui fazendo mudança, porque não tinha empresa, mas mais do que móveis, ao longo dessa vida, a gente carregou alguns pianos aqui também na agência, e é feliz por poder testemunhar e ter vivido isso. De modo que a minha relação com a NTT não é uma relação profissional, eu sempre entendi essa relação como uma relação absolutamente emocional, né? Eu tenho os melhores amigos da minha vida, eu construí nessa casa, né? Nessa casa eu me tornei um profissional, me tornei um pai de família, me tornei uma pessoa melhor ao longo desse... Acredito que um menino, anos, né? E hoje temos a oportunidade de estar aqui, né, enfrentando um desafio desse tamanho, né? Ao longo dessa jornada, e eu volto agora depois de 5 anos em que estive fora, a gente teve a oportunidade de vivenciar, ter outras experiências, né? Trabalhar na iniciativa privada, entender também a regulação sob outro aspecto. Mais recentemente, essa aventura que foi o MINFRA, né? E agradeço aqui de maneira muito especial a minha amiga e chefe, né, ao Marcelo Sampaio, pela liderança inspiradora nesse processo, ao nosso ministro Tarcísio, nosso 01 lá do Ministério, né, a todos os secretários, diretores, a minha equipe lá do DEAP, tão especial, né, guardarei para sempre no coração ter trabalhado e ter vivido isso com vocês, né. E pensando no que eu tinha para falar aqui hoje, né, eu escolhi falar um pouco de uma das lições que eu tive no Ministério, né, ali da lavra do Tarcísio mesmo, né, que falava brincando que a gente precisa, para trabalhar, ter coração, coragem e cérebro, né. E eu falei isso no finalzinho da minha sabatina, mas é isso que eu quero pautar minha atuação enquanto eu estiver aqui. Ter cérebro, coragem, coração para o que a gente vai fazer. Ter cérebro para entender que a gente precisa ser racional, a gente precisa sempre pensar um todo em tudo que a gente precisa fazer melhor, precisa entregar mais, saber que a gente está há 20 anos num lugar e não conhece tudo. A gente pode estar há 20 anos num lugar, eu sinto em reuniões com os meus colegas e diretores aqui e escuto assuntos que eu ainda não conhecia aqui da agência e fico maravilhado de que mundo é isso e como a gente ainda tem que aprender. Entender que quem não aprende não se reinventa, que não se reinventa não vive, é isso que a gente precisa ter em mente. E há muito mais a aprender, há muito mais a aprimorar, né? E, de alguma maneira, a gente lembra isso e até lamenta que, muitas vezes, muitas pessoas, né, aqui no serviço público entregaram sua melhor capacidade intelectual, seu melhor conhecimento para passar no concurso e, de alguma maneira, arrefeceram, atrofiaram, né? E aí não, é o contrário. Essa hora que a gente senta nessas cadeiras aqui, eu não digo cadeira apenas de diretoria, mas em qualquer posição que a gente tem no serviço público, é a hora que a gente tem que mostrar que a gente tem condições, pode fazer mais, pode fazer melhor, né? Não adoecer a nossa inteligência. E aí, trabalhar com inteligência, trabalhar com cérebro, nunca é, no meu entendimento, um trabalho rebuscado, né? Aquela coisa difícil de entender. Muito pelo contrário, é simples, ser direto, ser objetivo, ser preciso, né? Saber que, muitas vezes, o que é simples é, de fato, o que é mais sofisticado. Façamos, então, o simples. Trabalhar com coragem. Coragem tem a ver com fazer o que é certo, né? E, por vezes, e por muitas vezes, fazer o certo não é fazer o fácil. Fazer o fácil, não é o certo. E o certo é o certo. Então, que façamos o certo. Coragem que a gente precisa ter como regulador para mudar um status quo, coragem para sustentar o entendimento, coragem para rever uma decisão, coragem para desagradar quando for preciso, coragem para entender que, às vezes, a composição que se sustenta vale mais do que uma colisão com prazo de validade, coragem para dialogar, que às vezes é preciso, coragem para entender que é preciso construir pontes num mundo tão cheio de muros, né? E entender que a gente precisa também ter, muitas vezes, coragem com medo de falhar, com medo de assumir uma posição diferente, coragem com medo que a gente tem, às vezes, de fracassar numa posição de gerente, numa posição de superintendente, numa posição de diretor, mas entender que coragem é muito mais do que esse enfrentamento, né? Encarar o medo, olhar para o medo e, né, do lado, o medo é uma reação,
A coragem é a decisão de fazer o certo. Façamos, pois, então, aquilo que é certo. E, por último, né, é trabalhar com o coração. Eu aprendi na vida, ao longo, né, desses tempos, né, que o que nos custa na vida, o que nos vale na vida, é aquilo que a gente abdica em nome daquilo. Aquilo que não é uma espécie de abdicação, aquilo que não exige nenhuma espécie de renúncia, não tem valor. Tem valor aquilo pelo qual a gente se entrega, aquilo pelo qual a gente se destina, né? Seja isso, né, em prol de uma pessoa, seja isso em prol de um propósito, né? É ir em direção de algo porque acredita que existe algo maior ali, né? E também é muito triste ver que muitas vezes as pessoas se perdem no caminho, né, e se entristecem no caminho, né, porque perderam a alegria do trabalho. Em verdade, todo trabalho é vazio se não existe amor no que a gente faz. Mas, por outro lado, o trabalho é uma concretização do amor que temos, né, pela nossa capacidade de mudar a sociedade, e é nisso que eu acredito, né. Isso, claro, nunca vai significar que a gente só faz o que a gente ama, muito pelo contrário, né. Muitas vezes a gente precisa fazer o que é preciso, o que é necessário, embora não seja o melhor, mas que a gente sempre tenha a consciência do maior, a consciência do todo. Aqui nessa agência a gente não está escrevendo nota técnica apenas, aqui nessa agência a gente não está fazendo voto apenas, não está promovendo uma fiscalização, realizando trabalho administrativo. A gente faz muito mais do que isso, né? No final do dia, o que a gente faz é gerar empregos, gerar renda, aumentar a segurança e, com isso, salvar vidas de pessoas. É isso que diariamente a gente faz e é isso que a gente precisa ter em mente em cada trabalho que a gente acredita e é nos destinado. Façamos, então, com esmero, façamos bem feito, né? E é isso que eu peço, né? Essa é a minha missão, é assim que eu vou pautar e é assim que eu convido todos os servidores dessa casa para a gente trabalhar junto nesse sentido. Que com cérebro a gente faça o simples, que com coragem a gente faça o certo, mas, acima de tudo, com coração, com amor, a gente faça bem feito, né? E eu acredito que realmente pode dar certo. Eu acho que pode dar certo. Eu estou aqui porque eu acredito que pode dar certo. Eu acredito que, enfim, né, de alguma maneira, chegou a minha hora de dar essa parcela de contribuição, e é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer de todo o coração, todos os dias. Que Deus nos abençoe. Com a palavra, o diretor Guilherme Theo Sampaio. Boa tarde a todos. Quero, de forma inicial, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, na pessoa do nosso secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Quero também cumprimentar aos representantes das organizações de segmento econômico, bem como aos servidores dessa agência, e todos que nos assistem de forma presencial e virtual. Sou um homem de muita fé, então quero seguir essa minha objetiva fala, seguindo a tríade bíblica. Hoje é um dia de agradecer, nos comprometer e implementar. Inicio aqui agradecendo, e quero reiterar isso de forma inicial, a Presidência da República, pela honrosa indicação e nomeação para exercer o cargo de diretor da NTT. E faço aqui até um parênteses, quando o secretário Marcelo Sampaio me perguntou do interesse da oportunidade, eu disse para ele como se fosse um pedido de casamento, não poderia ser recusado. 5 anos. Agradeço ao Senado Federal, que nos avaliou e aprovou para exercer essa missão. E quero agradecer aqui também ao setor de transporte, logística e infraestrutura, a quem até aqui na minha trajetória dediquei toda a minha vida profissional. Lembro como se fosse hoje, na época de estagiário, me dedicando ao segmento de transporte, logística e infraestrutura. Quero, de uma forma muito especial, agradecer a minha família. E coloco isso na pessoa da minha mãe, profissional da área de educação, que desde os 8 anos de idade, dos meus 8 anos de idade, exerceu o duplo papel de pai e mãe, quando meu pai precocemente nos deixou. Mãe essa, que é meu esteio, incentivadora e exemplo. Mas tenho certeza que meu pai, lá de cima, durante todo esse período, tem zelado e velado por nós. E de uma forma muito, muito especial, agradecer aos servidores dessa agência, aos quais sempre tive imensa admiração, respeito, pela cordialidade, qualificação, empenho e dedicação ao trato da coisa pública e de uma regulação eficiente. A admiração e respeito que só aumentaram sobremaneira nessas últimas semanas, tendo em vista toda a receptividade e acolhida com nossa chegada. E aí eu faço uma referência à minha equipe que está aqui presente e os agradeço por tornar essa caminhada muito mais leve e positiva. E da mesma forma agradeço aos meus pares aqui empossados, e aí tem que fazer uma analogia até a equipe econômica que fala que tem um Dream Team, aqui nós temos ele, e agradeço também ao diretor Davi dessa parceria que nós iremos exercer.
No que se refere ao compromisso, o que fiz no momento da sabatina avaliação, quero aqui reiterá-los. O meu compromisso em pautar a minha atuação pela autonomia e independência, sobretudo o interesse social e de promoção do desenvolvimento econômico e social, protegendo os interesses da qualidade e a oferta de serviços de transporte, liberdade de escolha e o estímulo à competitividade, bem como a intermodalidade. E no que se refere à implementação, esta Casa já vem aplicando ferramentas de regulação como análise de impacto regulatório, análise de resultado regulatória e efetiva participação social e governança. Teremos um importante papel aqui, diretores, de implementar as políticas públicas, harmonizando os objetivos dos usuários e das empresas e sempre preservando o interesse público, com uma regulação eficiente e responsiva, permitindo o desenvolvimento do transporte do país, gerando investimentos, empregos, renda com previsibilidade, segurança jurídica e diálogo com a sociedade e demais órgãos e poderes da República. Ministro Tarcísio, que esteja nos assistindo, secretário Marcelo, meus cumprimentos por terem formado este jovem time e qualificado, que, sob a liderança do nosso diretor-geral, Rafael Vitali, e junto com os servidores desta casa, estão determinados a entregar ao melhor a este país. Quero terminar a minha objetiva fala fazendo referência a duas frases de Juscelino Kubitschek, meu conterrâneo lá das Gerais, do qual sempre tenho um espelho por ele. Idealizador da nossa capital federal e fomentador do desenvolvimento econômico, social e da infraestrutura. Creio no triunfo do espírito que afirma e deseja a grandeza nacional, no espírito que se opõe à negação, a descrenças, ao ressentimento estéril. Creio na vitória final e inexorável do Brasil como nação. E aqui, meu muito obrigado a todos e vamos em frente, porque nós e o Brasil têm pressa. Com a palavra, o senhor secretário executivo do Ministério de Infraestrutura, senhor Marcelo Sampaio. Bom dia, boa tarde a todos. Que alegria estar de volta à Agência Nacional de Transporte Terrestre. É uma satisfação, em especial nesse dia, onde nós vamos ter uma diretoria completa, efetiva, com toda a autonomia e capacidade para entregar tudo o que o Brasil precisa no que tange ao transporte terrestre nesse país gigante continental que nós temos. Quero cumprimentar todas as autoridades, a todos aqueles que estão aqui. Eu fico até impressionado quando você olha um auditório e você praticamente sabe o nome de todos que estão sentados. Queria cumprimentar aqui o Davi Barreto, né, nosso diretor, que recebe agora os 4 diretores para compor de forma definitiva essa diretoria durante esse mandato. Davi, obrigado pela sua parceria. Não tem como não reconhecer seu caráter, como você é um servidor aguerrido, um brasileiro realmente que não desiste. E a gente está muito animado de saber que você agora está composto com a diretoria que vai poder apoiar todo esse processo que o senhor já vem conduzindo nesses últimos anos. Então, muito obrigado por estar aqui conosco. Cumprimentar o nosso diretor-geral da agência, Rafael Vitali, um amigo de longa data, capacitado, experiente, né? Ele não fala do currículo dele, formou na USP, mestrado na China, e a gente sabe da capacidade sua, principalmente, Rafael, de compor, de buscar convergência, e é isso que a gente precisa. Como o Fábio trouxe, a gente precisa de mais pontes do que muros aqui, e a agência, eu tenho certeza que tem o papel de construir pontes também, né? E esse é o papel que os senhores vão ter de construir essa ponte dentro da agência, com o setor regulado, com o mercado, com o Ministério e, principalmente, com o usuário. Aqueles que nós estamos aqui para servir e dar o nosso melhor. Então, Vitali, sucesso na sua missão. Contem conosco, conte com a agência. Eu tenho certeza que você está com pares aí que vão fazer que a sua gestão seja uma gestão junto com eles, que vai deixar um marco aqui na história dessa agência nacional. Completar também aqui o Fábio Rogério, um amigo, um irmão, né? A gente se conheceu nas pautas de georreferenciamento, em alguns jantares, aí, alguns anos atrás. Depois viemos aproximando a nossa relação nesses últimos anos. E o Fábio é uma referência para nós todos, como técnico, né? Feito o seu trabalho sempre com muita excelência, com muita dedicação, Fábio. E eu tenho certeza que não vai ser diferente à frente desse cargo tão importante aqui na Agência Nacional de Transporte Terrestre. Desejo todo sucesso e continue contando conosco no Ministério, naquilo que a gente puder apoiar e patrocinar junto aqui à agência. Alexandre Porto, também meu amigo, e que alegria poder ter uma diretoria que você conhece, já pôde ter a oportunidade de ter momentos, né, de viagem, de estar juntos, de discutir temas tão importantes para o país, especialmente no que tange ao transporte terrestre.
Alexandre, desejo todo sucesso para ti, conte conosco, tenho certeza que a agência tem aí um grande líder, né, e uma referência, especialmente no setor ferroviário, e também que sempre tem buscado compor, trazer convergência e construir um país cada vez mais eficiente e mais justo. Cumprimentar também meu amigo também, Guilherme Sampaio, não é meu parente. Talvez, se a gente buscar, a gente encontre esse parentesco num passado distante, mas, Guilherme, eu tenho certeza que a sua experiência recente na Confederação Nacional de Transporte, junto com o Walter, com o nosso presidente Wander, com o setor que os senhores representavam ali, especialmente na Confederação Nacional de Transporte, eu acredito que a sua experiência será fundamental para temperar a diretoria, para estar contribuindo com as ideias, contribuindo com as necessidades que o setor tem, clama, e a sua experiência vai fazer com que essa diretoria esteja sempre conectada também com o mercado, com aqueles que representam e aqueles que estão na chuva e no sol, fazendo esse país acontecer, carregando o PIB nas costas e fazendo esse país dar certo. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que você também vai deixar aqui uma história de muito trabalho e de muita realização. Sucesso na sua missão. Bom, senhores, complementar então aqui também a nossa plateia, nossa secretária nacional de Transporte Terrestre, Nacional de Fomento, Natália Marcasso, nosso secretário nacional de Transporte Terrestre, o Marcelo da Costa. Cumprimentar todo o setor regulado que está aqui, né, o Gustavo, o Veloso, está aqui o Marco Aurélio, nossos diretores gerais das agências reguladoras que são parceiras, né, o Juliano Noman, Eduardo Neri. Então, todos os senhores fazem parte desse processo. Já falei aqui do Walter e todos que estão aqui nesse auditório fazem parte da construção conjunta. Ninguém constrói nada sozinho. Nós precisamos realmente dar as mãos, definir os rumos de forma muito clara, ter um bom planejamento e arregaçar as mangas e construir de forma conjunta. Tenho certeza que a gente inicia uma nova história na Agência Nacional de Transporte Terrestre. Os senhores têm a responsabilidade de seguir em frente com tudo o que foi feito, já pelos diretores que antecederam a cadeira dos senhores, e seguir em frente com esse bastão e construir uma agência cada vez mais eficiente, né, e próxima da realidade que o Brasil precisa. Bom, hoje nós estamos num dia de celebração e nós consolidamos no Ministério da Infraestrutura um dos principais pilares que nós estabelecemos no início do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ter uma agência reguladora forte, fortalecer a regulação, especialmente o Ministério da Infraestrutura, que tem uma agenda robusta, ousada, forte, de concessão, tanto no setor rodoviário quanto no setor rodoviário. E para isso é fundamental termos uma agência com independência e uma agência composta aqui com técnicos que são reconhecidos por todo o mercado, reconhecidos pelo setor, reconhecidos pelos órgãos de controle, como pessoas capacitadas, profissionais que têm aí experiência necessária para estarem sentados aqui nessas cadeiras e tomando as decisões juntos com a agência, tão importantes para esse processo de concessão, processo de transferência de ativos do setor público para o setor privado. Não tem como não deixar de falar, e estou aqui hoje representando nosso ministro Tarcísio, que infelizmente de última hora foi chamado pelo presidente da República, pelo ministro da Casa Civil. Gostaria muito de estar aqui, eu tenho certeza que estará em breve aqui na agência com os senhores, podendo compartilhar o que ele martela, né, Natália, diariamente na nossa cabeça, o nosso programa de concessão, que é uma prioridade para o Brasil, uma prioridade para o Ministério da Infraestrutura, um país que tem um desafio grande de orçamento geral da União para dar conta dos nossos desafios na área de infraestrutura, e a gente precisa contar com apoio, com braço, com investimento privado, especialmente no transporte. Então, nós temos um programa robusto na área de ferrovias, nós temos a agenda de concessões, fizemos a concessão da Ferrovia Norte-Sul, a concessão da Ferrovia Integração Oeste-Leste, vamos iniciar agora, André Kuhn, a concessão da Ferrovia Integração Centro-Oeste, vamos leiloar também a Ferrogrão, um desafio enorme que a gente tem feito junto a todo o setor, e aí isso vai além das fronteiras do Ministério da Infraestrutura, e um trabalho conjunto para viabilizar uma ferrovia que vai ser verdadeiramente um grande regulador de tarifa nesse país. Nós estamos trabalhando na renovação antecipada de contratos de concessão ferroviário, como a Rumo, que fizemos na Malha Paulista, temos a Vale, que fizemos também ali em Carajás, Vitória, Minas, a ferrovia da MRS, a FCA. Então, os investimentos eles estão sendo contratados,
Nós temos uma agência forte, temos um setor privado pujante, pronto para investir e acreditando no país. Eu tenho a certeza que no setor ferroviário nós teremos, nos próximos anos, um incremento significativo e iremos equilibrar de forma definitiva a matriz de transporte desse país. Quando eu tomei posse em 2008 no serviço público, e aí tinha acabado de lançar o primeiro Plano Nacional de Logística e Transporte, e esse era uma das grandes metas, né, retomando o planejamento no país, depois do fim ali do GEIPOT, de equilibrar essa matriz de transporte, e a gente vai ter aí, até a nossa expectativa, né, Arthur, é que a gente tem aí pelo menos 30% do nosso transporte de carga no país sendo feito também pelo modo de transporte ferroviário, trazendo eficiência, diminuindo o custo do Brasil, nos posicionando de forma competitiva com o resto do mundo. Na agenda rodoviária, nós temos concessões importantes, especialmente nesse segundo semestre, fruto do trabalho do Fábio Rogério, da Natália Marcaça, do Marcelo da Costa, de todo o time do Ministério da Infraestrutura e dessa agência reguladora, do Davi Barreto, que estava aqui, do Alexandre Posto, que estava como diretor interino. Uma agenda que coloca para esse segundo semestre, talvez, aí, um dos maiores leilões da história do transporte rodoviário, que é o leilão da rodovia Dutra. Uma rodovia que vai ter investimentos significativos e algumas mudanças que nós fizemos no contrato, no edital, para trazer ainda mais eficiência e contratos sustentáveis, contratos que sejam equilibrados e que a gente tenha efetivamente o cumprimento daquilo que está posto nos contratos no setor rodoviário. Teremos a 381-262, a BR-116, como falei, a Dutra, a CRT ali do Rio Valadares, ou seja, um grupo de rodovias extremamente significativo, estou destacando aqui as maiores delas. Tivemos recentemente a BR-153, tivemos a 364, a 365, e ali em Minas Gerais, onde a ECO levou esse último leilão. Então, um esforço conjunto nosso de termos aí uma transferência na ordem de 20 mil quilômetros de rodovias que estão hoje sob os cuidados do governo federal, do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, que é o DENIT, para o setor privado poder fazer os investimentos, fazer a operação dessa infraestrutura. Bom, eu acredito que esse momento é importante também destacar a parceria que os senhores vão ter na nossa empresa de planejamento e logística, na pessoa do nosso presidente Arthur, também da Valec, na pessoa aqui do nosso presidente André Kuhn, das demais agências reguladoras, o Eduardo Neri, da ANTAC, o Juliano Noman, da ANAC, para trazer também essa parceria, esse sentimento de corpo, de grupo, para que os senhores possam cumprir a missão com muito êxito. Quero agradecer também, né, nesse momento, ao Congresso Nacional pela sensibilidade e a rapidez da sabatina que foi feito para os nossos diretores, da cordialidade e a celeridade e a compreensão do momento que nós estamos vivendo. Então, agradeço aqui, em nome do nosso secretário-geral da mesa, Gustavo Saboia, também aqui o senador presidente Ricardo Ferraço, ao senador Edson Fagundes, que esteve entre nós e precisou sair. E o Senado tem sido um parceiro da agenda de infraestrutura e nós sabemos que essa agenda irá continuar nos próximos meses para que nós possamos avançar em projetos importantes, como o BR do Mar, que irá desburocratizar e simplificar a nossa cabotagem, como a agenda de autorização no setor ferroviário, uma agenda que tem um potencial enorme na construção de ramais importantes para expandir ainda mais nossa malha ferroviária em conjunto com o setor privado. Nós acreditamos na condução do nosso presidente ali do Senado Federal e agradeço aqui a presença do secretário-geral da mesa junto conosco aqui nesse dia tão importante. Bom, senhores, todos nós que nos dedicamos ao serviço público, como todos os técnicos da Agência aqui Nacional de Transporte Terrestre, os diretores que estão aqui, nós servimos aproximadamente 210 milhões de brasileiros. A maior parte desses brasileiros nós sequer vamos um dia conhecer. Mas esses brasileiros contam com o nosso empenho, com a nossa dedicação. É imperativo que essa diretoria, que todos nós que estamos sentados aqui, não nos tornemos insensíveis a isso. As pessoas que nós servimos, elas têm sonhos, têm rostos, têm família, como foi falado aqui, são nossos compatriotas. E em virtude desse vínculo, eles merecem o nosso sacrifício, compromisso e serviço. E eu tenho certeza que essa agência está dotada de toda a capacidade e de brasileiros dispostos a transformar a realidade desse país e fazer esse país efetivamente
está entre os maiores do mundo. E nós sabemos o papel da infraestrutura nesse processo, sabemos o papel que nós temos para contribuir em colocar o Brasil entre os maiores. E a gente vê que a cada leilão, a cada entrega do Ministério, da agência, se revela um grupo de técnicos ambiciosos, inovadores, técnicos liberais, que estão dispostos a colocar o seu conhecimento em prol do desenvolvimento nacional. Eu acredito que essa será o tom da agência aqui para frente e desejo muito sucesso ao diretor Rafael Vitali, diretor Guilherme Sampaio, Fábio Rogério, ao nosso diretor Alexandre Porto, ao Davi Barreto, na condução dessa agência tão importante para o Brasil. Obrigado a todos por estarem conosco em conjunto e a gente conta muito com o setor privado para continuar contribuindo nesse processo e, de mãos dadas, construir um país cada vez melhor. Obrigado. Agradecemos aos membros da mesa, agradecemos aos presentes e encerramos essa cerimônia.